Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rui Barbosa, professor de matemática, e vamos hoje para a nossa 36ª aula. Hoje, pessoal, vamos estudar simetria. Simetria, pessoal, à medida que você aprende novos conteúdos, você adquire uma nova visão do espaço ao seu redor e começa a reconhecer alguns conceitos estudados em vários ambientes. Por exemplo, reconhecer figuras geométricas nas faces dos revestimentos que observa no dia a dia. Você já reparou que o revestimento de algumas calçadas e composições feitas com azulejos formam desenhos que se repetem? Esses são exemplos de mosaico. Mosaico textura cinza e preto. Primeiro exemplo aqui. Mosaico do calçadão da praia de Copacabana. Mosaico vitoriano, vintage. A produção de mosaico, em que um padrão, também chamado motivo, se repete. Então se repete o padrão, envolvendo diversos conceitos matemáticos ligados a figuras geométricas e simétricas. A ideia de simetria. Você pode verificar se uma figura plana representa simetria traçando uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobrepõem e coincidam. Se essa linha reta existir, a figura representa simetria e a linha é um eixo simetria da figura. Por exemplo, aqui traçando esse traço vermelho na borboleta aqui. Se dobrarmos ao meio, todos os pontos vai se sobrepor e vai se coincidir, ou seja, é da mesma forma que é de um lado, é do outro. Mesma forma aqui se traçar essa linha azul, tá vendo? Só que a linha azul não vai ser simetria, porque essa parte aqui de cima não é igual a essa parte aqui de baixo, tá bom? Então, a simetria tem presença marcante na natureza e o ser humano procura reproduzi-la nos objetos e nas construções arquitetônicas que faz. Vejam os exemplos, né, como a gente viu. Observe que a figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, um pentágono regular possui 5 desses eixos, ou seja, se a gente dividir aqui essa linha vermelha, todos os dois lados vai ser igual, se dividir aqui do mesmo jeito e assim sucessivamente para um pentágono regular. Agora, pessoal, a gente vai estudar os tipos de simetria, tá? Vimos que uma figura plana pode se apresentar simetria, no entanto, essa ideia não fica restrita apenas a uma figura. Duas figuras podem ser simétricas à outra. Vamos então estudar os 3 principais tipos de simetria, que são reflexão, pessoal, translação e rotação. Primeiro que a gente vai estudar a simetria de reflexão ou axial. Quando duas imagens são reflexos uma da outra e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão, tá bom? E a linha é seu eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Por exemplo, pessoal, aqui essa linha vermelha traçada. Se a gente dobrar essa folha aqui, vamos supor que isso aqui é uma folha, vamos dobrar ela ao meio, todos os pontos e todas as linhas aqui vão se coincidir, ou seja, essa figura de cima é uma imagem, um espelho da figura de baixo. Mesma coisa se a gente traçar essa linha vermelha aqui. Essas duas figuras também se coincidirão em pontos e linhas, ou seja, se coincidirão totalmente, formando uma simetria de reflexão, tá bom? Simetria de translação. Veja, esses quadradinhos, pessoal, significam uma folha quadriculada, malhada, cheio de pontos e linhas. Então, observando, temos uma figura 1 aqui, figura 1, com A, B, C, D, E, F, G, H de pontos,
formando-se parecido um C, não é isso? E ao lado a figura 3, mais à direita do plano, com outros nomes dado um ponto A com A', ponto B', ponto C', ponto D', ponto E', ponto F', ponto G' e ponto H'. Qual a diferença? É o posicionamento dentro do gráfico. Essa imagem aqui, ela está à esquerda e a outra à direita, mas o que é que acontece? O ponto A da figura tem na figura 3 o ponto A' como seu correspondente. Além disso, o ponto A está a 5 lados do quadradinho do ponto A', ou seja, o ponto A aqui, ó, está a 2, 3, 4, 5, ou seja, é ao lado de 5 quadradinhos. Isso. Então, o que é que acontece? A gente formou uma mesma figura, a gente tem aqui a mesma figura com mesmas simetrias, ou seja, isso aqui se chama uma simetria de translação, tá certo? E a simetria de rotação vai ser muito simples também. Note que duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneira que elas coincidam, embora não tenhamos simetria de reflexão nem simetria de translação. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que entre elas existe uma simetria de rotação. O ponto fixo ao redor do qual a figura gira, indicado pela taxinha, que no caso é um ponto, é chamado de centro de rotação, e o giro dado nos dá a ideia de ângulo de rotação. Veja a representação a seguir. Por exemplo, pessoal, aqui, ó, essa imagem A, tá vendo como ela é? Se a gente colocar aqui um ponto F, que é um ponto de rotação do centro, e girarmos essa figura 180 graus, vamos ter também uma simetria dela, de acordo com essa reta aqui pontilhada, vermelha, tá certo? Então isso aí também é uma simetria, tá certo? Chamada de simetria de rotação, ou seja, a gente fez uma rotação aí de 180 graus na figura. Bacana? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Fique com Deus.